Antártica. Só o nome já evoca uma sensação de mistério. É o continente dos extremos, uma terra de gelo e neve, onde o sol mal se põe no verão e nunca nasce no inverno. O lugar mais frio, ventoso e seco da Terra, a Antártica é uma terra de beleza austera e segredos não contados, um lugar que cativa a imaginação de exploradores, cientistas e sonhadores há séculos. O que existe sob suas densas camadas de gelo? Que segredos estão enterrados sob os montes de neve? Essas perguntas alimentaram inúmeras expedições e inspiraram incontáveis histórias. De sussurros de civilizações antigas a rumores de bases nazistas ocultas, a Antártica é um terreno fértil para especulação e intriga. Para alguns, a Antártica representa a última fronteira, um desafio final a ser conquistado pela humanidade. Para outros, é uma região selvagem intocada, um santuário para a vida selvagem e um lembrete do poder da natureza. Seja qual for a sua perspectiva, não há como negar que a Antártica é um lugar de maravilhas e mistério. É um continente que continua a nos surpreender e maravilhar. Um lugar onde a linha entre fato e ficção muitas vezes se confunde. Junte-se a nós enquanto mergulhamos nos mistérios da Antártica, explorando as teorias, os desafios e o fascínio duradouro deste enigma congelado. A história da Antártica é envolta em mistério. O continente não foi oficialmente descoberto até o início do século XIX, mas alguns acreditam que os humanos podem ter visitado ou até mesmo vivido lá muito antes. Mapas que datam do século XVI retratam a Antártica com precisão surpreendente, muito antes de sua descoberta oficial. Alguns acreditam que esses mapas sugerem a existência de uma civilização antiga, com conhecimento avançado de cartografia e navegação. Aumentando a intriga, há rumores de atividade nazista na Antártica durante a Segunda Guerra Mundial. Alguns acreditam que os nazistas estabeleceram bases secretas no continente, possivelmente como refúgio para oficiais de alto escalão ou como campo de testes para armas avançadas. Embora as evidências que apoiam essas alegações sejam limitadas, a possibilidade continua a fascinar teóricos da conspiração e entusiastas da história. Histórias de túneis subterrâneos, entradas ocultas e tecnologias perdidas alimentam a especulação. Será que a Antártica esconde os vestígios de uma civilização esquecida ou os segredos da Alemanha nazista? Embora essas teorias permaneçam em grande parte sem fundamento, a falta de evidências concretas pouco faz para diminuir o entusiasmo daqueles que acreditam que a Antártica guarda a chave para desvendar alguns dos maiores mistérios da história. As condições adversas e o isolamento da Antártica dificultam a investigação dessas alegações. No entanto, o fascínio do desconhecido continua a atrair exploradores e pesquisadores ao continente, na esperança de descobrir a verdade por trás desses sussurros tentadores do passado. A reputação da Antártica como uma terra de mistério se estende além de seus segredos terrestres. O continente também tem sido um ponto focal para relatos de objetos voadores não identificados, ou OVNIs. Inúmeros relatos de pilotos, pesquisadores e turistas descrevem luzes e objetos estranhos no céu acima da Antártica. Alguns acreditam que esses avistamentos são evidências de atividade extraterrestre. Abundam teorias sobre bases alienígenas escondidas sob o gelo, ou espaçonaves utilizando a localização remota da Antártica como uma zona de pouso discreta. A vastidão desabitada da Antártica, juntamente com suas condições extremas, a tornam um local ideal para aqueles que buscam evitar detecção. Os céticos argumentam que esses avistamentos são frequentemente interpretações errôneas de fenômenos naturais, como cristais de gelo refletindo a luz ou condições atmosféricas, criando ilusões de ótica. No entanto, o grande número de relatos, juntamente com as descrições muitas vezes detalhadas, fornecidas por testemunhas, mantém o debate vivo.
Sejam esses avistamentos evidências de visitantes extraterrestres ou simplesmente o resultado da imaginação humana e dos mistérios do nosso planeta, eles adicionam outra camada de intriga a este continente já enigmático. A possibilidade do desconhecido, de algo além da nossa compreensão, continua a atrair nosso olhar para o reino gelado do sul. As águas geladas que cercam a Antártica abrigam um ecossistema único e diversificado. Lulas gigantes, águas-vivas colossais e criaturas bioluminescentes prosperam nas profundezas, muitas das quais ainda desconhecidas pela ciência. As condições extremas e a exploração limitada dessas águas levaram à especulação sobre a existência de criaturas ainda mais extraordinárias. Histórias de monstros marinhos gigantescos e criaturas pré-históricas sobrevivendo nas águas gélidas circulam há séculos. Embora a maioria dessas histórias possa ser atribuída ao folclore e ao exagero, alguns pesquisadores acreditam que é possível que espécies não descobertas existam nas profundezas inexploradas. A pressão extrema, as temperaturas frias e a escuridão perpétua das profundezas da Antártica criam um ambiente desafiador para a vida. No entanto, essas condições também impulsionaram a evolução de adaptações e estratégias de sobrevivência únicas. As criaturas que podem suportar tal ambiente provavelmente são diferentes de tudo que já vimos antes. Enquanto a existência de monstros marinhos gigantes permanece firmemente no reino da especulação, a possibilidade de descobrir criaturas novas e fascinantes nas profundezas dos oceanos da Antártica é uma perspectiva tentadora. À medida que a tecnologia avança e a exploração continua, podemos ainda descobrir os segredos que se escondem sob as ondas. Explorar a Antártica não é para os fracos de coração. O continente apresenta um desafio formidável, até mesmo para os exploradores mais experientes. O frio extremo, os ventos fortes e o terreno traiçoeiro criam um ambiente hostil que exige respeito e preparação cuidadosa. As temperaturas podem cair para menos 80 graus Celsius e a velocidade do vento pode chegar a mais de 200 km por hora. Essas condições podem levar a queimaduras de frio, hipotermia e whiteouts, onde a visibilidade é reduzida a quase zero. O isolamento da Antártica aumenta ainda mais os perigos, tornando as operações de resgate difíceis e demoradas. Apesar desses desafios, os exploradores são atraídos para a Antártica há séculos, impulsionados por uma sede de conhecimento e um desejo de superar os limites da resistência humana. As primeiras expedições enfrentaram dificuldades incríveis, navegando em águas desconhecidas e lutando contra os elementos com recursos e tecnologia limitados. Hoje, os avanços tecnológicos tornaram a exploração um pouco mais fácil, mas o continente ainda exige respeito e planejamento cuidadoso. Os exploradores modernos contam com equipamentos especializados, sistemas de comunicação avançados e um profundo conhecimento do ambiente para sobreviver e prosperar nesta terra implacável. A Antártica é um continente governado por um tratado internacional. O Tratado da Antártica, assinado em 1959, designa o continente como uma reserva científica dedicada à paz e à pesquisa. O tratado proíbe atividades militares, mineração e explosões nucleares, e enfatiza a cooperação internacional em empreendimentos científicos. Embora o tratado promova a colaboração internacional, ele também impõe restrições a certas atividades, particularmente aquelas que poderiam potencialmente prejudicar o meio ambiente ou perturbar o delicado equilíbrio ecológico. Essas restrições podem, às vezes, dificultar a exploração e a pesquisa, particularmente quando se trata de investigar alegações controversas ou acessar áreas sensíveis. Por exemplo, a possibilidade de sítios arqueológicos ou artefatos históricos não descobertos levanta questões sobre preservação e propriedade. Da mesma forma, o potencial para recursos minerais valiosos sob a camada de gelo
apresenta um dilema entre interesses econômicos e proteção ambiental. Equilibrar o desejo por conhecimento e exploração com a necessidade de proteger este ecossistema único e frágil é um desafio constante. A comunidade internacional deve continuar a trabalhar em conjunto para garantir que a Antártica permaneça um lugar de paz, ciência e maravilhas para as gerações futuras.